Nós já trabalhamos num passado recente com esse tema aqui, tá? E por incrível que pareça, quando fomos convocados, esse tema voltou à nossa mente. Foi um capítulo de um livro, Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E a primeira imagem que a gente vai ver é essa aqui. E a esta imagem eu vos faço um convite. Leia Metamorfose. Leia a nossa obra fundamental também, que explica o nascimento do planeta Terra. Já leram? Obra espírita que explica a Gênese. E isso, leiam a Gênese. Eu sei que vocês vão precisar de calma para ler a Gênese, Os primeiros capítulos explicando o surgimento do nosso planeta, a crosta terrestre, o equilíbrio, mas é uma obra importante. E aí nós temos essa primeira imagem que sugere o nascimento do planeta. Tá bom? E por sinal, ainda arde em calor o interior do planeta Terra, tá bom? Ainda arde em calor. Não acabou, ainda há uma combustão. Por isso que às vezes a gente vê eclodir aí, alguns vulcões, alguns desequilíbrios nessa área. A segunda imagem é muito sugestiva. Talvez o símbolo da transformação mais intensa. Mais intensa. Uma borboleta, depois um casulo e depois a vida. Essa imagem é maravilhosa, uma explicação da existência da vida, todo o processo de transformação, casulo. E há algo interessante. Um cientista nos diz que o bater de uma asa de borboleta na África altera todo o equilíbrio do universo. Isso nos faz pensar que tudo é importante. Tudo é importante. Nada está ao acaso. Mesmo que se a gente humildemente se ache nada, nós temos importância. Tudo faz parte de um processo. Nada é vão. E já dizia um cientista, um químico, o nome dele era Lavoisier, e ele disse: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E as duas imagens justificam muito essa ciência, Essa questão da imortalidade, mais uma. Assim sucede com a vida humana, do ponto de vista do ser espiritual, quem seja a cada um experienciar o que é sempre melhor para si mesmo. Interessante, As nossas experiências, só nós podemos experimentar, experienciar, vivenciar. Por incrível que pareça, nenhum conselho nos dá dimensão do que a gente pode, deve, consegue fazer, senão nós mesmos fazer. Vou lembrar, olha que eu me lembro, também a minha infância está ali pertinho, O primeiro passo. Ninguém em sã consciência poderia nos transmitir a sensação que tivemos ao dar o primeiro passo. Fantástico. É uma experiência magnífica. Vocês talvez não se lembrem, que vocês são muito antigos, mas eu me lembro.
Outra coisa que nós estivemos discutindo esses dias numa palestra pública, o que nos mantém firmes, o que nos mantém em pé. E a fé que nos mantém em pé é justamente confiar da plenitude da vida. Porque se assim não fosse, não confiássemos, não teríamos a fé. E sem a fé, nos tornaríamos predadores, cruéis, desalmados, brutos. Porque a gente, uma vida só, então vou vivenciá-la da melhor forma possível, né? Respeitando só os meus próprios limites, sem valorizar os limites alheios. Bom? Enquanto o futuro se encontra ainda em construção, atingir o máximo das nossas possibilidades, no momento que passa, constitui desafio que não pode ser ignorado. É muito importante a gente falar sobre passado, presente e futuro. E a bondade divina não nos traz com futuro determinado. A bondade divina nos possibilita não mexer no passado, mas transformar o presente para que o futuro seja escrito. Por isso que esse negócio de horóscopo, pelo amor de Deus, não estou criticando ninguém, búzio. Como é que vai descortinar o meu futuro se eu sou agente, reagente do meu amanhã? Meu futuro não está escrito. Temos oportunidade de transformá-lo. Temos oportunidade de criar um novo amanhã. E há de infinito, porque nós somos infindos, viveremos para sempre. Espíritas, podemos acreditar em alguma ciência, em algumas previsões, mas quem garante que o amanhã eu não vou alterar? Talvez a lei mais intensa seja a lei do livre-arbítrio. A lei do livre-arbítrio. E isso nós, como médiuns, precisamos em nossos trabalhos, né? Quando a gente está transmitindo aos nossos pacientes, transmitir com precisão que ele é responsável pelo bem-estar ou mal-estar. Sem dureza, sem brutalidade, né? Mas fazê-los crer que tudo podem, não é? Tudo pode, mas nem tudo é lícito. Fazê-los acreditar que eles podem, como nós acreditamos, transformar o nosso amanhã pela lei do livre-arbítrio. Mas atenção, é necessário também deixá-los compreender que na lei do livre-arbítrio nós temos uma mochila muito grande. E ela impregna-se de tudo que fazemos. Passa a ser nossa bagagem. O hoje é nossa bagagem. E não estranhemos o amanhã colher, né, o que nós plantamos. Eu vejo muitos pais estranhar. Mas por que meu filho é assim? Por que minha filha é assim? Mas ele não para pensar que ele passou uma existência inteira, né, sendo um modelo equivocado, sendo um modelo falho. Muito bem, a vida humana é infinita, é eterna. Então, portanto, não dá para deixar para amanhã, né, o que nós podemos conquistar hoje.
corpo humano, talvez dentro daquilo que a gente conhece já, na área da biologia, da física, não há aparelho mais perfeito que o corpo humano. Não há aparelho mais perfeito que o corpo humano. E no corpo humano, todas as células, todas, eu não sei, tem algum professor de biologia aí? Ninguém? Para a gente fazer um chute aqui do número de células que nós temos? Ninguém, né? Ninguém se arrisca, nem eu. Nem eu, sei que são muitas, né? Então, a semelhança do que ocorre no organismo, em que nenhuma célula trabalha unicamente em favor de si mesma, porém do conjunto, que deve sempre funcionar em harmonia, vão surgindo os padrões de comportamento que dão lugar às tendências universais em torno da vida. Companheiro, nós somos um conjunto. Nós somos um congregado de células. Vocês já tiveram dor no dente? Já? Com dor no dente, vocês são capazes de se alimentar? Com dor no dente, vocês estariam aqui tolerando essa palestra? Com dor no dente, vocês seriam capazes de frequentar uma aula aqui no Emmanuel? Não. E se vocês tivessem vindo para cá e desse vou usar uma expressão antiga, desse um tropicão numa pedra, cujo acidente lhe deixasse o pé torcido, vocês iriam para cá ou iriam para o hospital? Que viesse para cá, vocês não teriam aproveitamento nenhum. Então nós somos um conjunto. O corpo humano é um agrupamento múltiplo, como a nossa casa. Como a nossa casa, né? Se o presidente, a presidente, faz de conta que ela não está ali, chega num dia raivosa, mal-humorada, desequilibra todo o serviço, todo o trabalho. Não é verdade? Você já pensou se nesse momento aqui você estivesse acabado de sair da vitória do Brasil e viesse para casa? A euforia não nos permitiria trabalhar em equilíbrio. A euforia não nos deixaria fazer um bom trabalho. Ainda mais se a gente tivesse tomado uns copinhos de cerveja na hora da comemoração. Aí o desequilíbrio seria incrível. Mas por que buscar esse equilíbrio? Por que buscar, né, essa conjunção harmônica de todas as coisas? Uma coisa que os nossos avós diziam: nunca tome decisão sobre o impacto da raiva. Nunca tome decisão sob pressão. Eu estava na praia um certo tempo aí, e eu vi aquele movimento do pessoal vendendo aqueles planos de praia que você compra, não sei o nome agora. Você compra, você vai nas férias, tem hospedagem, você pode negociar durante o ano todo. Rapaz, eu fui seduzido de tal maneira que eu achei que aquilo era o melhor negócio do mundo. Não era muito caro, eu lhes confesso, não foi um prejuízo muito grande, mas foi. E o cidadão que me vendeu, depois até ficou meu amigo, até hoje eu o xingo, era um professor também, e a capacidade dele de sedução, eu fui no impacto. Ele ainda pagou
o pessoal ainda pagava um jantarzinho para a gente. O jantar não era nem 2% do que nós gastamos com a compra da concessão. Então é preciso a gente parar, pensar. Nós somos um conjunto múltiplo e a gente precisa valorizar cada um dos nossos elementos. Espíritas, vocês não só têm que ser melhor que os outros, mas têm que parecer que são melhores, porque nós espíritas somos cobrados. Não é verdade? Nós somos cobrados porque além da gente desenvolver as nossas potencialidades, o pessoal ainda vai falar assim: para você é fácil, os espíritos te ajudam, fulano de tal está sempre ao seu lado, Beltrano de tal está ali, como é que você foi errar? Como é que você foi cometer esse erro? A gente não pode falar que o fulano de tal era mais errado que a gente, né? Então a gente precisa de muito equilíbrio, lembrando que nós todos fazemos parte de um conjunto que desenvolve paulatinamente. Se nós estamos aqui, porque nós estamos, não vou dizer 100%, mas parcialmente equilibrado, parcialmente com objetivo relativamente igual. Portanto, se um de nós cair, possivelmente ele nos leve junto, porque nós estamos no mesmo diapasão. Essa harmonia que o nosso corpo tem, mas o nosso corpo social também tem, né? Às vezes a gente vê fulano de tal reagindo, discutindo, brigando, e a gente não percebe que faz as mesmas coisas, porque nós estamos no mesmo patamar. Nós estamos no mesmo patamar. E o que nos dá essa convicção? Nós temos um reforço legal, né? Que é a comunicação com os espíritos. O que nos faz acreditar que a vida é eterna. Embora todas as obras falem as mesmas coisas da eternidade da vida, só que nós temos uma comprovação. Alguns de vocês enxergam entidades, espíritos. Alguns de vocês ouvem, né? Eu já cansei de ver o médico falar para mim, a hora que eu começo a trabalhar eu arrepio todo. Vocês já ouviram falar no Ananias? Sabem quem é o Ananias, né? Quem é o Ananias? Ele é o seu Zé. Seu Zé Pilintra. Teve uma época, já tem o quê? Uns 15 a 20 anos, que eu não sabia desse tal de Zé Pilintra. Nós não éramos, nunca tínhamos sido apresentados. Tá bom? E eu andei fazendo umas psicografias e ele assinava como Ananias. Assinava como Ananias. Eu não sabia quem era o tal da Ananias. Já tem 20 anos, mais um pouquinho. 27. Tá aí. Aí um belo dia, seu Elias estava incorporado, chega perto de mim e falou: seu Jalex está ali. E outra coisa, por que você chora a hora que eu chego perto? Falei: quem é você? Ele falou: eu sou o seu Zé. Falei: não, mas eu nunca trabalhei com você. Ele falou: não. Eu assino lá Ananias e você escreve. Olha
o benefício que nós temos, a facilidade que nós temos de poder acreditar na eternidade da alma. Volta ao título do nosso bate-papo. Mas, está aí. Triunfo da imortalidade. Nós somos imortais. O corpo físico vai, mas a alma há de infinito. Pelo menos na nossa consciência, né? Não sabemos para onde, o que nós vamos ser. Tá bom? Vamos lá mais à frente agora. Cessasse a vida quando se interrompesse o fenômeno biológico pela morte. Cessasse a vida quando a morte biológica ocorresse. O produto de toda a nossa vivência perder-se-ia. O produto de todas as nossas experiências perder-se-iam. A nossa existência, 15, 20, 30, 50, 70, seria vã. Seria vã. Não é? Nós começamos, há uma afirmação também nas obras espíritas, que nós nascemos no mineral, entardecemos no vegetal e anoitecemos no animal. Por sinal, eu tenho um cachorro lá em casa que já está me causando preocupação. Aparentemente, o cachorro bem tratado, ele já começa a ter uns comportamentos meio estranhos. Eu já estou com medo que o meu cachorro comece a falar. O que nos faz observar que a evolução descrita nas obras de André Luiz é absolutamente correto. Tem um comportamento dos animais que são, nós estamos vendo os pets da atualidade, comportamento extremamente distinto, né, daqueles cães ali de 20, 30, 40 anos. E nós precisamos observar, para solidificar o nosso conhecimento, que talvez, diz as obras espíritas que o animal jamais vai se transformar em ser humano, jamais vai evoluir até esse grau. Não sei. O Chico falava que ele tinha uma cachorrinha, né? Era uma cachorrinha que partiu e depois voltou. Era cachorrinha, não era? E ele reconhecia a cachorra. Reencarnou-se como cachorra do Chico e veio à procura dele. Interessante também, né? E alguns de nós têm essa estima por animal muito intensa. Mas vamos lá. Cessasse a vida quando se interrompesse o fenômeno biológico pela morte, e destituída de significado seria a existência humana, que surgiu em forma embrionária aproximadamente há 2 bilhões de anos. Uma ameba, um corpo unicelular. Porque também a vida, essa história, vamos lembrar aí nas obras bíblicas, Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º, mas quanto durava cada dia ali descrito? 1 milhão? 2 bilhões de anos? Esse descanso no 7º dia nada mais é que uma metáfora dizendo que ele veio avaliar a obra, que o Criador estava agora avaliando a obra dele. Tá bom? E nós não temos o nosso destino marcado. O que pode ocorrer é que diante dos nossos objetivos reencarnatórios,
O nosso corpo é preparado para viver o que nós vamos viver. Por quê? Porque os arquitetos do plano universal vê o espírito, quer reencarnar, vai reencarnar, mas em qual família vai reencarnar? Vai reencarnar numa família que vai propiciar a ele facilidade de aprendizado. E essa facilidade, às vezes, são justamente as dificuldades que a gente precisa superar. Né? Graças a Deus, nós acreditamos nos espíritos, a gente conversa com eles, a gente os vê, e eles nos dão a certeza que a alma é perene, a alma é imortal. Portanto, por favor, já achei que era um espírito aqui, ó, espírito aqui, ó. Tá vendo? Tem outra coisa que é muito importante a gente lembrar. Todo espírito é medroso, tem medo da morte. Ah, não. Tá bom. O Chico estava no avião e começou a gritar com medo de morrer. O maior espírita brasileiro com medo de morrer, só porque o avião estava... E aí o torturador dele, porque aquilo não era mentor, aquilo é um torturador, falou: seja homem, Chico, para com isso. Mas nós temos, eu lhes confesso, que um dom que eu não quero desenvolver é ver. Quiser falar comigo, pode falar, eu escuto, só não se me apresente, não precisa. Não quero pegar na mão de ninguém, não. Me fala, eu escrevo, converse comigo, não quero ver. Eu sou meio assustado com esse negócio de espírito. Dá medo. Eu morei ali na 26 de agosto, os mais antigos devem lembrar que tinha a usina, ficava ali na 26 de agosto. Alguém se lembra disso? A usina de luz. Pois será que eu sou o mais velho mesmo da casa? Eu morei ao lado da usina. Alguém se lembra dessa usina? Tinha. Então é assombrado mesmo aquilo ali? Rapaz, eu levei tanto tapa ali, tanto beliscão, tanto puxão de orelha. Eu brigava com meu irmão achando que eles que tinham feito. É mesmo? Que lugar que você morou ali? Lembra o número? Eu acho que ficava ali perto do Mercadão, por ali. Entre a rua e a 14, meu amigo do céu, o lugarzinho. E aí, ali eu via, acho que foi ali que eu peguei medo, não quero mais ver não. Ouvir ainda dá, mas ver não, não é verdade? Muito bem. Se a morte acabasse com tudo, a inteligência do que serviria? Um outro fato que nos faz acreditar na eternidade, o que a gente chama de dom, e não é dom, é aquisição, é trabalho, é que um irmão da gente nasce sabendo cozinhar. O outro irmão, agora há pouco eu estava ajudando a Tânia a mexer no computador dela. O meu netinho já 5 anos já mexe melhor do que qualquer um. Eu tenho um filho, uma filha, que é uma artista, tá? A arte dela é de fazer utensílios para cozinha. Um trabalho lindo, magnífico. Eu entro para fazer um trabalho daquele, eu rasgo o pano, eu costuro torto. E nascemos tudo, vivemos tudo no mesmo ambiente. Olha como a experiência pregressa é importante. O que eu faço mais ou menos assim, quebrando o galho, é escrever, falar, né? Mas essa minha filha puxou a mãe dela, tem o dom de fazer esses trabalhos manuais. Quando vocês iam enfeitar a casa alguns anos... Calma. Quando vocês iam enfeitar a casa alguns anos atrás, vocês chamavam
um menino que era asiático. Como que era o nome dele mesmo? Saiu. Rapaz, o menino entrava, mexia, fazia, ficava linda a casa. Nunca mais vocês conseguiram aquela beleza. Não estou menosprezando ninguém, mas ele é um artista, não morreu. Um artista, né? Agora você chama o Demar para fazer aquilo, ele faz uma bagunça. Agora se dá um pincel com tinta para ele, o Demar estraçalha. Como? Nascemos na mesma família às vezes, e 2, 3. Tem uns que já começa 2, 3 anos falando inglês, francês, alemão. Moleque senta no piano e toca piano. Ué, mas quem que ensinou este guri a tocar piano? Sei lá, ninguém. Na minha família, por exemplo, meu irmão mais velho é músico, toca violão como ninguém. O meu irmão do meio que enrola no violão. O meu irmão caçula é fantástico. E a primeira vez que eu toquei violão, eu arrebentei 3 cordas, nunca mais toquei. Como é que explica isso? Minha mãe cantava com uma voz maravilhosa. Eu estava num centro espírita e o pessoal estava nos convidando para fazer um coral. E eu fui, me candidatei para o coral. Terminei o ensaio. O mentor me chamou. Você gosta de cantar, né, filho? Mas continua fazendo psicografia, por favor. Acabou com a minha intenção artística. A entidade falou, vai fazer. É lógico que era uma entidade bem conhecida, né? Mas aquele meu elan artístico morreu ali. Não nasci para música. Mas por que eu não nasci para música? Meu irmão nasceu para música, o outro irmão nasceu para música, minha irmã cantava. São aquisições. Isso comprova a perenidade da alma. Isso comprova que nós somos eternos. Não é verdade? Platão, vamos entrar um pouco em filosofia. Platão, considerado um dos filósofos mais significativos a defender a imortalidade da alma, Grécia, 3 ou 4 séculos antes de Cristo. Sócrates, por sinal, é precursor do cristianismo. Já? Cinco minutinhos só, tá? Então vamos parar por aqui. Platão deduziu essa ideia a partir da psique, entendida como princípio do movimento. Para Platão, a alma se torna imortal quando se liberta das inclinações do corpo e se encontra com as ideias. Aí nasceu a ideia de mundo ideal, mundo das ideias. E a gente só chega quando abandona as necessidades físicas, um plano superior. E ele não era espírita, viu? Ele só era inteligente. Queridos amigos, nossa noção de imortalidade, muita paz.